Vou retomar então um pouco do nosso trajeto na apologia. Na última aula eu comecei a fazer uma exposição a respeito de um trecho da apologia que nós podemos considerar como sendo um lugar da apologia interessante para tentar compreender o que nesse texto que tem uma natureza judiciária e, portanto, por causa disso está bastante penetrado de procedimentos retóricos, como eu procurei mostrar a vocês, o que, no entanto, nesse texto nós poderíamos talvez considerar como sendo típico do socratismo. Ou seja, embora nós não possamos, de maneira até um tanto ingênua, supor que o discurso que Sócrates faz no tribunal, tal como apresentado na Apologia, que é uma construção de Platão, que esse discurso consista da primeira até a última palavra numa grande declaração socrática desprovida, imune de qualquer tipo de procedimento retórico, que seria estranho, já que se trata de um discurso de defesa no tribunal e que, portanto, está, em alguma medida, pautado pelas necessidades postas por essa situação, né? Como mesmo assim nós poderíamos extrair da apologia uma espécie de núcleo filosófico que nós podemos considerar como expressivo da filosofia socrática. Então, para poder compreender posteriormente, quando nos dirigimos aos diálogos de refutação, nos quais nós vamos encontrar Sócrates interrogando a maior parte do tempo e conduzindo os interlocutores a situações aporéticas, para tentar fornecer uma base filosófica para esse procedimento que vai ser tão comum nesses diálogos, a apologia de Sócrates, sem dúvida, é o texto mais... é o lugar natural para a busca dessa base filosófica, né? Então eu estou aqui já algumas aulas, falando um pouco sobre a apologia de Sócrates, o conteúdo desse texto, com esse intuito. E até aqui, depois de fazermos uma espécie de contextualização sobre o que está por trás das acusações de que Sócrates é vítima, nós vimos que os acusadores de Sócrates são muito mais antigos do que Meleto, Licon e Anito, né? Eles remontam a pelo menos 2 décadas antes com a comédia Nuvens de Aristófanes, e expressam possivelmente uma espécie de senso comum na cidade de Atenas sobre a figura de Sócrates, um senso comum um tanto pejorativo, que aproxima Sócrates do sofista, né? Eu falei um pouco sobre o proêmio do discurso socrático, sobre as primeiras linhas do discurso socrático, nas quais Sócrates demarca a sua posição, contrapondo o seu discurso, o discurso que ele fará, ao discurso de seus acusadores, e caracterizando o discurso de seus acusadores como um discurso deliberadamente artificial, produzido por indivíduos que são hábeis no falar, sendo que a expressão hábeis no falar é justamente uma maneira de indicar o caráter cosmético, o caráter adornado, enfeitado e construído de um discurso retórico. E então, ele, Sócrates, reivindicando para o seu discurso o oposto disso, já que o seu discurso está do lado da verdade e da justiça, né? Nós vimos que esse tipo de procedimento pode ser encontrado em alguns discursos que nos restaram do período da época em que Sócrates viveu, que sugere fortemente que mesmo ali naquele proêmio, Sócrates estaria, na verdade, não exclusivamente, mas primordialmente
dando aos juízes e à audiência algo que era esperado, ou seja, um início de discurso que operasse com certos procedimentos típicos do tribunal. A desqualificação do discurso dos acusadores, com a consequente qualificação do seu próprio discurso. Assim como os acusadores provavelmente ao iniciarem seu discurso haviam desqualificado Sócrates, o que leva Sócrates a ter que responder na mesma moeda ou na mesma medida. Né? Então não se pode simplesmente imaginar que quando alguém no tribunal diz o meu discurso pode ser dito de uma forma espontânea porque nele está a verdade, diferentemente do discurso dos meus opositores, que precisam artificialmente dar a esse discurso um ar persuasivo porque estão do lado do falso. Isso não é suficiente para que nós possamos dizer aí está o socratismo, na defesa da verdade e da justiça. Porque no tribunal, qualquer acusador ou acusado em sã consciência se apresentará como defensor da verdade e da justiça. Faz parte do procedimento típico da retórica forense. Ora, isso nos levava então a ter que pensar com um pouco mais de atenção na ideia que Sócrates apresenta nesse poema, de que ele, embora isso também tenha uma origem em certos procedimentos retóricos, de que ele, diferentemente dos seus acusadores, é um novato nas coisas do tribunal, ou seja, ele nunca esteve na situação em que se encontra agora de ter que proferir um discurso, seja para defender, seja para acusar alguém do tribunal. Provavelmente isso é verdade, não há nenhuma indicação que nos leve a ter que concluir que Sócrates alguma vez estivera antes na situação de um agente no processo. É evidente que Sócrates conhecia muito bem os procedimentos jurídicos e os procedimentos no tribunal, mas certamente como espectador e não como ator. Desta vez, pela primeira vez, ele se vê na situação de ter que proferir um discurso e então, como uma espécie de estrangeiro no tribunal, ele diz, o meu modo de falar, o meu modo costumeiro de usar o logos não será aquele que tradicionalmente os juízes encontram nos discursos do tribunal. Ele pede então que os juízes sejam condescendentes com ele. Bom, e o que é este modo costumeiro? O que vem a ser, o que viria a ser este modo costumeiro de Sócrates, que ele diz que é aquele que ele exercita na ágora, na praça pública, junto aos bancos do mercado. E que não é característico do tribunal. Bom, há duas maneiras de enfocar esse tema da peculiaridade do discurso socrático no tribunal. Uma concerne, digamos assim, para usar uma distinção um pouco inadequada, mas apenas para fins de facilitação, uma concerne a forma do discurso. Nós sabemos, pelos textos, pelos diálogos de Platão, sobretudo esses diálogos de juventude, e também por textos de Xenofonte, que Sócrates via na interrogação, no diálogo, na troca de logos, no perguntar e responder, algo fundamental. E se há um modo costumeiro socrático de usar o logos, do ponto de vista do seu formato, da sua forma, este modo é possivelmente o modo dialogado. O que significa então que uma pista a ser seguida é procurar, e nós encontraremos, como nós vimos na última aula, procurar momentos da apologia em que nós encontraremos Sócrates em diálogo. A segunda faceta dessa ideia de um modo socrático costumeiro de usar o logos não concerne agora aquilo que eu chamei de forma do discurso socrático, mas o que eu vou chamar apenas para facilitar, de conteúdo do discurso socrático, mas não propriamente num conteúdo doutrinal. Isto é possível de ser pensado, mas é discutível, como nós vamos ver, mas, digamos assim, um certo estilo interrogativo, argumentativo. Ou seja, ainda que Sócrates tenha se proposto, como nós veremos a propósito do oráculo de Delfos,
a interrogar todo mundo, interrogar qualquer um, e que, ainda que ele tenha para isso se servido de muitos procedimentos argumentativos, nos diálogos ditos socráticos, em algumas passagens da apologia, parece que nós podemos encontrar certos temas e certos modos de formular e pensar esses temas que Sócrates mobiliza de maneira sempre interrogativa, sempre com vistas a produzir a aporia do seu interlocutor, mas que talvez constituam, não uma doutrina positiva, porque não sabemos ao certo se há uma doutrina socrática positiva, mas pelo menos um conjunto de interesses e de temas socráticos propriamente. E que poderiam não estar presentes no tribunal, não fosse Sócrates este agente, este ator do processo. Né? Então, nós vamos partir desses dois enfoques que não se excluem, ao contrário, tentar encontrar na apologia momentos dialogados e observar como esses momentos dialogados da apologia são encaminhados por Sócrates de modo a descobrir, a observar se há ali, digamos, esses tópicos privilegiados, um certo modo de pensar que Sócrates utiliza, que ele pratica, que ele exercita diante do seu interlocutor. Né? Bom, então, na última semana, eu me referi a duas passagens da apologia onde há diálogo. Eu havia comentado com vocês que Sócrates tem embora isso talvez também não seja exclusivo dele, mas ele tem uma certa inclinação para desenvolver o seu discurso como se estivesse dialogando. Então há algumas passagens em que ele usa o que eu chamei de cláusulas dialogadas. Alguém poderia perguntar que, alguém poderia dizer que, mas se vocês me perguntassem que são maneiras puramente linguísticas de desdobrar esse uso do discurso, né? que são pelo menos indicativas desse pendor socrático pela forma de dialogar. Mas há mais do que isso, certamente. Né? Nós encontramos um trecho em 24c, 27e, que eu comecei justamente a analisar semana passada, que consiste na interrogação de Mileto. Né? Sócrates vai então, tão logo ele termine a parte do seu discurso e que se refere ao que ele chamou de antigos acusadores, quando ele diz de maneira surpreendente no tribunal: esses acusadores não são os únicos, eu tenho outros acusadores em número bem maior, que já estão mortos e que nem mesmo posso chamar aqui para vir, né? Referindo-se a Aristófanes, as nuvens de Aristófanes, né? Encerrada a discussão com os antigos acusadores, onde nós vamos encontrar o famoso episódio do oráculo de Delfos, que nós vamos ver posteriormente, Sócrates então se dirige diretamente ao acusador formal, Meleto, e a acusação tal como ela está formulada no processo. Sócrates comete injustiça a corromper os jovens e acreditar em deuses, não acreditar nos deuses da cidade e introduzir divindades novas. Né? Bom, e no momento em que Sócrates, então, abandonando os seus antigos acusadores, se dirige a Meleto, seu acusador atual, ele vai proceder a uma interrogação. Né? E nós poderíamos, então, inicialmente pensar, bem, aqui, este fato já é indicativo do que há de peculiar em Sócrates. Sócrates, no momento em que se defende, recorre a esse expediente tipicamente socrático, que é a interrogação do seu opositor, como, de resto, ele deve ter feito durante toda a sua trajetória filosófica e tal como nós podemos atestar nos diálogos socráticos de Platão. Não é tão simples, no entanto, porque nós sabemos, a partir de um comentário feito pelo próprio Sócrates em 25d, né? No momento em que Sócrates está interrogando Meleto, Sócrates faz uma pergunta a Meleto e depara com uma certa resistência de Meleto em responder, que é típica
de interlocutores socráticos. Sócrates diz: responda, bom homem, a lei o manda responder. O que significa, o que parece significar, que o fato de que Sócrates, nesse momento, interroga Meleto, faz parte, é parte prevista do processo. Ou seja, os processos nos tribunais atenienses contemplavam a possibilidade de que o acusado interrogasse o acusador. O que tira do simples fato de Sócrates estar interrogando Meleto, pelo menos deste fato, tira desse fato qualquer caráter propriamente original. Outro indivíduo em lugar de Sócrates poderia também ter se servido do expediente de convocar o seu acusador e interrogá-lo. Isso não quer dizer, evidentemente, que todos os indivíduos que estivessem na situação de Sócrates o fizessem. Significa certamente que Sócrates, que é um dialogador emérito, contumaz, não perdeu a oportunidade de servir-se de um expediente previsto na forma do processo e, então, interrogar Mileto. Eu cheguei a comentar com vocês que na tradução do Luc Brisson, na tradução recente da Apologia, tradução francesa da Apologia, pela editora Gallimard, nota 120, o professor vai lá fazer, porque tiver interesse, vai lá fazer dar uma breve notícia sobre esse tipo de procedimento no tribunal. Sócrates aqui não está inovando, ele está servindo de algo que é facultado ao acusado. No entanto, se o simples fato de Sócrates proceder a uma interrogação de Meleto não caracteriza uma atitude socrática, é interessante, vale a pena que nós nos voltemos para a maneira como Sócrates se serve deste expediente previsto pelo processo. E aí talvez nós possamos dizer, nós temos um conjunto de procedimentos, alguns procedimentos argumentativos, que não são propriamente, eu não diria propriamente argumentos, mas escolhas de tipos de argumentos, que são característicos dos diálogos socráticos. Então, eu me lembro de ter comentado com vocês que em 24c nós poderíamos encontrar uma pista interessante do fato de que Sócrates no tribunal interroga a maneira socrática da praça pública no vocabulário usado por Sócrates. Sócrates em 24c ele começa, ele se dirige a Meleto e diz então: após formular a acusação, Sócrates age mal ao corromper os jovens e ao não crer nos deuses em que a cidade crê, mas em coisas luminosas, diferentes, novas. Ele diz: mas inspecionemos cada ponto dessa queixa. E o verbo usado por Sócrates nesse momento, por Platão, é um verbo que faz parte do vocabulário socrático presente nos diálogos de refutação, quando Sócrates diz ao interlocutor que pede ao interlocutor, muitas vezes, que junto com ele inspecione, examine. É o verbo excetatio, que tem um significado básico, primitivo, mais concreto, de inspecionar tropas. É um verbo de vocabulário militar. O general inspeciona tropas, esse é o verbo usado. Só que esse verbo aqui, no contexto da apologia, exibe claramente a enorme importância que ele tem quando proferido por Sócrates. Basta que nós nos voltemos a uma das mais célebres frases da apologia, uma frase que é certamente uma das frases que mais é usada como epígrafes de textos, é uma daquelas frases que os autores gostam de destacar em epígrafe. Em 38a, Sócrates está aqui
diante da tarefa de ter que propor para si mesmo uma pena. Vocês sabem que a pena que Sócrates propõe não é pena coisa nenhuma. É uma maneira de dar um tapa na cara dos seus juízes, dizendo: eu proponho como pena ser sustentado pela cidade. Em 38a, Sócrates, depois de propor essa pena, ele diz: se eu disser, por outro lado, que acontece também de ser esse o maior bem para o homem, fazer discursos todos os dias sobre a virtude e as demais coisas, sobre as quais vocês me ouvem dialogar, inspecionando a mim mesmo e aos outros, esse verbo, vejam, esse inspecionando a mim mesmo e aos outros, é o verbo exetato, e essa passagem eu vou retomar mais numa aula futura. Ela é importante porque Sócrates diz que quando inspeciona os outros, inspeciona também a si próprio. Um dos pontos mais misteriosos e fascinantes do socratismo, como entender essa ideia de que quando se dialoga com o interlocutor e ele é inspecionado no diálogo e será refutado, Sócrates entende que essa refutação do interlocutor, que é uma inspeção do interlocutor, é também uma inspeção dele mesmo, Sócrates. Isso só é compreensível à luz do episódio do oráculo. Né? E aí então vem a frase: e que a vida sem inspeção não vale a pena ser vivida pelo homem. Né? Para Sócrates, uma vida que não envolve a inspeção não é digna de ser vivida. Né? Literalmente, ele diz, refere-se ao que ele chama de uma anexetastos bios. Uma vida bios sem excitazo, uma vida na qual não se inspeciona, não é uma vida, literalmente, uma vida vivível, não é uma vida digna de ser vivida para Sócrates. Ou seja, quando Sócrates vai se referir à própria razão de ser da sua vida, aquilo que torna a vida digna de ser vivida para ele, ele usa justamente o vocabulário da inspeção. Para ele, a vida só pode ser vivida se ela for pautada por este exercício de inspecionar a ele mesmo e aos outros. O que significa inspecionar a ele mesmo e aos outros, veremos com o episódio do oráculo. Ora, o que me importa aqui nesse instante, no entanto, apenas é observar que quando Sócrates diz lá de maneira aparentemente muito inofensiva, em 24c, inspecionemos cada ponto da acusação, ele não está aqui usando uma palavra absolutamente inofensiva, uma palavra vazia de significado. Ao contrário, ele está servindo de um verbo que para ele expressa a sua própria conduta. É a sua própria existência que é comentada por ele mesmo nos termos de uma inspeção. E esse tipo de inspeção que ele fez durante toda a vida e que permite a ele formular, dar sentido à própria vida para ele, é o mesmo tipo de inspeção que ele vai fazer diante da acusação. Ele vai examinar a acusação como se estivesse examinando alguém na praça pública, com o objetivo de inspecionar esse indivíduo e a si próprio. Isso me parece indicativo de que, de fato, na maneira como Sócrates vai agora interrogar Meleto, nós temos razões, boas razões para imaginar que nós vamos encontrar, então, um estilo socrático de interrogação. Ou seja, ainda que o ato de interrogar não seja um ato, neste contexto, originalmente socrático, ou seja, outros em lugar de Sócrates na mesma situação poderiam recorrer ao expediente de interrogar o acusador, no entanto, este interrogar é comentado nos termos do exame e da inspeção, que são a maneira pela qual Sócrates entende a sua própria existência. Nós temos então, me parece, boas razões para inferir que o modo como essa interrogação vai se dar também não é um modo que deva ser considerado, até porque não se imagina que possa haver um modo de interrogação típico do tribunal. Este modo será então um modo socrático. E aí nós vamos encontrar então
certos recursos argumentativos que talvez caracterizem a filosofia socrática. Então, na última semana eu comentei com vocês uma característica fundamental da argumentação socrática, na qual Sócrates, antes de propriamente incidir sobre o conteúdo das acusações, Sócrates vai dividir a acusação em dois tipos. Quer dizer, ele vai separar as duas metades da acusação, né? Então, ele vai, inicialmente, no 24c, 26a, ele vai interrogar Meleto a respeito o exame da acusação da corrupção dos jovens. E em seguida, 26b, 27e, exame da acusação de negar os deuses da cidade. E essas duas acusações, que Sócrates vai tratar em separado, elas podem, no entanto, ser... Há um procedimento argumentativo inicial que Sócrates adota e que, não, em princípio, não precisa ser entendido como um procedimento socrático, no sentido de que o outro orador não pudesse recorrer a ele, que consiste na tentativa de desqualificar o acusador. No seguinte sentido, Sócrates vai tentar defender diante dos juízes que Meleto, diz ele em 24c, Meleto comete injustiça quando me acusa de cometer estas injustiças, porque fica se divertindo com o que é sério, ao conduzir homens a júri de modo leviano. Portanto, aqui se trata da desqualificação do acusador. Sócrates, com isso, então, não está em nenhum momento refutando o conteúdo da acusação. Ele está dizendo quem é Meleto para fazê-la. Isto é um procedimento certamente característico da retórica forense, como também da retórica deliberativa. Incidir sobre o caráter daquele que profere uma tese contrária à tese que eu quero defender. Ele finge levar a sério e finge se afligir por questões pelas quais ele absolutamente jamais militou. Né? Eu passei alguns minutos na última aula destacando a importância desse verbo que o André Malta traduziu por militar, ser militante de. Né? O verbo melo, substantivo meletes, que o professor André Malta traduziu por militar, porque este verbo certamente pode ser usado, ele é usado aqui por Sócrates também com o intuito de, Platão adorava essas coisas, de fazer um trocadilho com o nome de Meleto, né? Meletos. E a tradução por militar é uma maneira de tentar manter foneticamente a semelhança entre o nome de Meleto e o verbo. Mas poderíamos traduzir essa tradução mais comum por cuidar de, preocupar-se com. Né? Quando Sócrates diz, então, que Meleto não pode ser levado a sério quando me traz ao tribunal acusando-me de corromper os jovens e negar os deuses da cidade, ele só pode estar brincando porque ele dá mostras em sua vida de nunca ter absolutamente cuidado de evitar a corrupção dos jovens.
de nunca ter se preocupado realmente com evitar a corrupção dos jovens. Então, o ponto sobre o qual incide a argumentação socrática aqui não está no conteúdo da acusação, mas numa relação, num certo descompasso entre o conteúdo da acusação e o acusador. Né? Repito, esse procedimento não é, em princípio, um procedimento que não pudesse ter sido adotado por outros oradores no tribunal. No entanto, também aqui, seguindo na leitura da apologia, nós constatamos que o emprego desse verbo é também presente em momentos cruciais do discurso socrático, que, assim como este que eu acabei de comentar em 38 lá, são momentos em que Sócrates está se explicando, em que Sócrates está descrevendo aos juízes o que é que ele fez durante toda a sua vida. Nessa passagem ele diz: minha vida é uma vida que consistiu em examinar e inspecionar a mim mesmo e aos outros. Portanto, o emprego desse verbo é indicativo de que essa afirmação é muito significativa. Quando ele diz que Meleto nunca cuidou desses assuntos, nunca se preocupou com esses assuntos, nós podemos também compreender o quão significativo é para Sócrates fazer esse tipo de acusação. Quer dizer, quão grave é para o socratismo dizer que o indivíduo que profere a tese X nunca cuidou daquilo que de fato diz a tese X e que, portanto, ele não a profere legitimamente, né? Quando nós observamos que, em passagens absolutamente fundamentais da apologia para a exposição socrática do socratismo, nós vamos deparar com a presença desse verbo de maneira bastante forte. Então eu havia mencionado aqui passagens como 30ab, na qual Sócrates vai dizer que durante toda a sua vida ele nada mais fez do que persuadir tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentre vocês a não militar em favor nem do corpo nem do dinheiro, mas antes em favor da alma. Né? Aqui é a famosa tese relacionada ao socratismo do cuidado da alma. O socratismo se expressando como uma preocupação constante, como um voltar a atenção permanentemente para a alma em detrimento do corpo e dos prazeres corporais. Né? Vejam, Sócrates então está definindo a sua filosofia como um certo tipo de cuidado a respeito de algo, o que mostra que o emprego desse vocabulário não é absolutamente também neutro e inofensivo. Se Sócrates acusa Meleto de não cuidar daquilo que deveria ter cuidado para poder dar à sua acusação legitimidade, né? Nós sabemos a partir desse vocabulário que Sócrates julga estar fazendo aí uma acusação absolutamente fundamental para ele. Outras passagens que eu mencionei, em que esse vocabulário aparece, 31b, 32d, em que Sócrates vai usar esse vocabulário por exemplo, ele vai dizer que por acaso sou eu esse tipo de homem que foi dado à cidade pelo Deus, vocês poderiam perceber a partir disto, é que não se assemelha a algo humano, eu ter me despreocupado de tudo que é meu. Ou seja, a filosofia socrática redundou num não cuidar da parte de Sócrates daquilo que é seu, e esse aquilo que é seu diz respeito inclusive à sua família. Quer dizer, Sócrates teria não cuidado dos seus bens, propriamente ditos,
né? E já por tantos anos aguentar a família sendo negligenciada, literalmente, não cuidada, né? Não sendo objeto de minha preocupação. Para realizar sempre que diz respeito a vocês, né? Me dirigindo a cada um em particular como um pai ou um irmão mais velho, tentando persuadi-los a se preocupar com a virtude. Esses verbos todos aí, negligenciar, preocupar, são todos da vocabulário do verbo melo e de um verbo composto a partir de nós, que é o verbo epimeleis, né? Então, esse tipo de passagem, que não pode ser considerada, evidentemente, uma passagem ditada por normas da retórica, são momentos em que Sócrates está explicando o que ele é, quem ele tem sido, né? Mostram que há um vocabulário socrático. Esse conjunto de palavras que eu estou pensando aqui vão configurando um certo léxico socrático, digamos assim, e quando Sócrates se serve desse léxico para se referir a Meleto, é porque, de alguma maneira, a sua interrogação de Meleto se dará seguindo certos preceitos filosóficos do socratismo. Portanto, se por um lado é possível dizer que a desqualificação de Meleto como acusador, a ideia de que Meleto, me acusando de corromper os jovens, faz uma acusação que ele não poderia ter feito, porque ele nunca cuidou disso. Se isso pode ser considerado, e pode realmente ser considerado como um expediente retórico, porque consiste em desqualificar o caráter do adversário, por outro lado, também configura uma estratégia argumentativa que nos coloca no coração do socratismo. E de fato vocês vão ver aqui alguns diálogos aporéticos de Platão, esses diálogos ditos socráticos. Frequentemente a refutação de uma tese é também, de certa maneira, a refutação daquele que profere a tese. A refutação nunca é simplesmente uma dedução lógica que afasta uma definição ou uma convicção. Ela põe em xeque a própria conduta do indivíduo que havia proferido esta tese que foi refutada. Né? É por isso que em alguns diálogos, alguns interlocutores de Sócrates descrevem-se num estado de perplexidade. Essa perplexidade em que eles se encontram não é uma perplexidade, não é uma mera aporia lógica, ela é um desequilíbrio existencial. Ela é uma espécie de abalo no próprio ser do indivíduo. Porque aquilo que o indivíduo respondeu a Sócrates, quando Sócrates o interrogou, não era uma tese, era o próprio indivíduo. Era o indivíduo apresentando-se naquela tese. Então a ideia da refutação socrática, frequentemente, vai muito além desta concepção meramente lógico-argumentativa. Ela é a desqualificação do interlocutor. E é o que Meleto recebe aqui. É o que Meleto receberá aqui. E nisso Sócrates está, então, possivelmente procedendo à sua maneira costumeira, fazendo com Meleto o que ele costumava fazer na ágora, na praça pública e nos bancos do mercado. Né? Bom, então, o que nós vimos até ali apenas nos indica uma estratégia argumentativa. Mostrar que Meleto não está qualificado para me acusar, porque Meleto nunca cuidou disso. Essa ideia do cuidar do preocupar-se com, pelo próprio sentido que ela tem, ela sugere que Sócrates está se referindo aqui a um certo estado permanente do indivíduo. O texto literalmente diz, as duas passagens em que Sócrates faz essa afirmação, a primeira, que é em 24c, ele diz, ele finge se afligir por questões pelas quais ele absolutamente jamais militou. Quer dizer, nunca Meleto se preocupou com essas questões, em nenhum momento. Em 26ab, que é um momento já
final da primeira acusação, Sócrates tira uma conclusão, que é essa mesma conclusão que ele enunciava aqui em 24c, na qual ele diz: vejam, atenienses, que Meleto por essas coisas jamais militou, nem muito nem pouco. Né? O que sugere a ideia de que esse preocupar-se com dar atenção a também não é um mero ato intelectual. Dirigir a atenção para algo, preocupar-se com algo, cuidar de algo, não é um ato intelectual simplesmente. É um exercício. Me parece que essa é a ideia que é mais razoável de imaginar. Essas palavras que eu estou empregando aqui não estão no texto. Mas a maneira como Sócrates desenvolve sua argumentação é no intuito de sugerir: vejam a vida de Meleto e vocês verão que Meleto não dá mostras de ter de fato conferido valor e importância a isso. E isso não é um mero ato pontual, intelectual, teórico. Isto é um exercício constante. Né? Bom, no entanto, portanto, o que Sócrates está enfocando nessa estratégia argumentativa é a seguinte ideia: se Meleto fosse qualificado para me acusar de corromper os jovens, se ele for qualificado para essa acusação, ele deverá então revelar, eu poderia concluir que ele de fato, durante sua vida, dirigiu sua atenção para isso. Né? Ou seja, aquilo que o indivíduo diz não é suficiente para atestar que ele é aquilo que ele diz. Daí a necessidade do exame. Nós estamos aqui, na verdade, pronunciando aquilo que na apologia já foi dito, que é a ideia de que muitos indivíduos na cidade julgam ser sábios sem ser. E são julgados sábios sem ser. Portanto, há uma lacuna entre o que o indivíduo diz e aquilo que torna legítimo que ele diga o que ele diz. E o que torna legítimo que ele diga o que ele diz não é um outro dizer propriamente, mas é a presença nele de um estado, de uma disposição permanente, que está por trás da ideia do cuidar de, do preocupar-se com. Né? Ora, mas como se pode estabelecer no tribunal esse estatuto de Meleto que Sócrates julga como um estatuto desqualificado? Como estabelecer no tribunal o estatuto desqualificado de Meleto enquanto acusador? Não basta que Sócrates diga: Meleto, você finge preocupar-se com os jovens, mas você na verdade nunca se preocupou com eles. É preciso convencer os juízes, né, de que Meleto de fato nunca cuidou da corrupção dos jovens. E como é que isso pode ser feito? Como é que se pode chegar a esta conclusão? E aí entra então, me parece, um outro aspecto típico do socratismo, e que envolve a seguinte tese: se de fato um indivíduo cuida das coisas da corrupção dos jovens, se portanto na sua vida, durante sua vida, ele constantemente demonstrou uma preocupação, uma atenção para isso, ele deve ser capaz de falar sobre isso de modo a revelar a existência de um certo saber a esse respeito. A existência de um real cuidado a respeito deste assunto, que é a corrupção dos jovens, é uma espécie de condição necessária, é uma espécie de causa que fará com que ele seja capaz de responder adequadamente perguntas sobre o que é e o que não é corromper os jovens. Está claro? Quer dizer, a noção de saber é introduzida aqui, ligada a essa ideia do cuidado. Né? Por isso, então, o primeiro argumento que Sócrates usa, quando ele examina a acusação de corrupção dos jovens, em 24c, 26a, o primeiro argumento será de... Então vamos fazer assim aqui, primeira parte, segunda parte. Primeira parte, a acusação da corrupção dos jovens.
nessa primeira parte há dois procedimentos argumentativos aí. Né? O primeiro, que a semana passada eu analisei, 24C e 25C. E o segundo, que eu vou expor hoje, (25C) e 26A. Se nós nos voltamos para esse trecho de 24C e 25C, nós vamos ver Sócrates dizer claramente, nós vamos ver uma frase que eu havia destacado na semana passada, que nos dá, digamos assim, a articulação da argumentação socrática. Essa frase está em 24D. Sócrates começa a interrogar Mileto, e a primeira pergunta que Sócrates faz a Mileto é a seguinte: você faz outra coisa senão ter na mais alta conta que os mais jovens sejam os melhores possíveis? É o que faço. Essa afirmação significa: Mileto afirma que tem em alta conta que os mais jovens sejam os melhores possíveis. O que significa então, em tese, que ele cuida de evitar a corrupção dos jovens. De que ele sabe se pronunciar adequadamente sobre como, ou o que, ou quem é capaz de tornar melhores os jovens e, consequentemente, quem é capaz de torná-los piores. Esses que são capazes de torná-los piores são os que corrompem os jovens. Né? Por isso, então, a primeira pergunta que Sócrates faz agora é: quem torna os jovens melhores? É claro que quando Sócrates pergunta a Mileto, me diga quem torna os jovens melhores, ele já estabeleceu aí uma associação, e essa associação ela aparece em outros diálogos, que é a seguinte: se Mileto sabe que Sócrates torna os jovens piores, porque é isso que está dito na acusação de que ele corrompe os jovens, então ele sabe porque Sócrates torna os jovens piores, porque também sabe quem os torna melhores. Quem sabe algo, conhece o contrário deste algo também. Somente aquele que sabe quem torna os jovens melhores, poderá, por isso, saber quem os torna piores. Não é? Por isso a pergunta que Sócrates faz: diga-me quem torna os jovens melhores, é uma pergunta, é o primeiro passo da argumentação socrática e que decorre do fato de que Mileto afirma saber que Sócrates corrompe os jovens. Não é? Aqui já há um procedimento razoavelmente frequente em diálogos socráticos. Quem sabe algo, sabe o contrário deste algo. Por exemplo, um caso que vai ser explorado de maneira bastante desenvolvida por Sócrates é o do Hípias Menor. No Hípias Menor, Sócrates vai mostrar a Hípias que somente aquele que sabe a verdade sabe mentir. Essa associação entre os opostos, né, que é estabelecida aí, ela é característica do procedimento socrático. Somente o médico sabe curar. E se o médico sabe curar, somente ele sabe produzir a doença. O médico é aquele que é capaz de, deliberadamente, se quiser, tornar um paciente doente. Por quê? Porque ele é aquele que sabe curar. E ao saber curar, ele produz o contrário. Ele tem um saber sobre os opostos. São a tese que está nos diálogos socráticos e que vai reverberar muito em Aristóteles depois da concepção aristotélica de Tequiné. Né? Bom, quando Sócrates faz essa pergunta, diga então, Mileto, quem os faz melhores, ele acrescenta uma afirmação que é fundamental para a nossa compreensão da argumentação. Ele diz: é claro que você sabe quem torna os homens melhores, militante que você é. Ou seja, se de fato Mileto cuida de evitar a corrupção dos jovens,
preocupa-se com evitar a corrupção dos jovens, milita em favor de evitar a corrupção dos jovens, então ele sabe quem torna os jovens melhores e, consequentemente, quem os torna piores, quem os corrompe. Há uma associação aqui entre o exercício desse cuidado constante por alguma coisa e uma consequente posse de um saber. É como se Sócrates estivesse partindo do seguinte pressuposto: quem cuida de um assunto adquire, em tese pelo menos, um saber sobre esse assunto. Ora, a única maneira que eu possuo para mostrar que Meleto nunca cuidou da corrupção dos jovens é mostrar que ele não sabe responder quem torna os jovens melhores e quem torna os jovens piores. E se eu mostrar que ele não sabe, na medida em que aquele que sabe porque cuida de, então eu estarei mostrando que ele nunca de fato cuidou dessas questões. A estratégia argumentativa socrática aí é essa. Isso aqui é, mais uma vez, um procedimento que nos ajudará a entender as argumentações nos diálogos refutativos. Neste caso, nós assistimos justamente a essa ideia de que se eu denuncio, se eu exibo o não saber do meu interlocutor, eu estou automaticamente expondo que ele nunca se preocupou com isso. Ainda que ele diga que se preocupe com isso. Isso não é esse procedimento que acontece aqui com Meleto. Ele é uma eficaz maneira de interpretar de um modo geral os procedimentos refutativos desses diálogos. A refutação da tese do interlocutor é, nessa medida, a refutação do interlocutor. É a refutação da sua vida, por assim dizer. Porque ela é a denúncia desse descompasso entre o que ele diz e o que ele julga ser. E que, para ele, interlocutor, justificaria o que ele diz. Bom, basicamente é o que Sócrates pretende fazer com Meleto aqui. Ora, Meleto, você deve saber quem torna os jovens melhores, já que você cuida disso. Bom, nós vimos então na semana passada que Meleto inicialmente não responde, que depois ele responde que o que torna os jovens melhores são as leis. As leis não são uma resposta à pergunta feita por Sócrates. Isso também acontece com frequência nos diálogos. A pergunta feita por Sócrates é mal compreendida pelo interlocutor, que acaba fornecendo uma resposta a uma outra pergunta que não é exatamente a pergunta feita por Sócrates. E Sócrates diz então: eu te perguntei quem torna os homens melhores, e as respostas de Meleto vão se acumulando, os jurados, os conselheiros, a plateia, os presentes, toda a cidade torna os homens melhores, menos Sócrates. Essa é a primeira etapa da argumentação. 24c, 25a. Um processo de generalização que Sócrates vai induzindo Meleto, vai fazendo com que Meleto chegue à seguinte tese: todos os atenienses tornam os jovens belos e bons, menos eu. Só eu os corrompo. Estabelecida essa tese que Meleto endossa, que Meleto julga que é, de fato, a sua posição, o procedimento argumentativo de Sócrates consistirá em contrapor o que Meleto diz sobre quem torna melhores os jovens, contrapor a isso os fatos. O argumento de Sócrates seria, então, mais ou menos o seguinte: Meleto, observe o que acontece em outras situações nas quais existe o tornar algo melhor. Existem muitas outras situações nas quais encontramos este fenômeno de tornar algo ou alguém melhor. Eu digo, Meleto, afirma Sócrates, que em todos esses casos ocorre exatamente o contrário do que você está afirmando. Poucos são os capazes de tornar melhor e muitos são os que de fato tornam pior. E para estabelecer essa contraposição, Sócrates
vai recorrer a um expediente muito comum nos diálogos de refutação, que é uma espécie de analogia, né, por trás da qual está a ideia de que tornar algo ou alguém melhor envolve um certo saber. E este saber que permite que alguém torne algo ou alguém melhor, nas várias técnicas e artes que nós conhecemos, é exclusivo de uns poucos. Né? O exemplo que Sócrates dá aqui é o exemplo do cavalo. Né? Ele pergunta a Meleto, também com os cavalos parece a você que é assim? São todos os homens que os fazem melhores, enquanto é um só que os corrompe? Ou é inteiramente o contrário disso? Tendo um só condições de fazer os melhores, ou muito poucos, os cavalariços, enquanto a maioria, se com cavalos convive e deles se serve, os corrompe. Não é assim, Meleto? Seja com os cavalos, seja com todos os outros animais? Então, aqui, claro, nós podemos discutir a validade dessa analogia. Mas o que está por trás dessa analogia? Está por trás do seguinte: todos reconhecem, todos os homens reconhecerão que não são versados na arte de conservar bem um animal como um cavalo. Para saber conservar bem um animal como um cavalo, é preciso conhecer, é preciso cuidar do cavalo. Ou seja, é preciso militar pelo cavalo. Estudar o cavalo, observar suas reações, observar que tipo de alimento o nutre bem, que tipo de alimento não o nutre, observar quanto de exercício ele deve fazer para não se desgastar em demasia, etc, etc, etc. Olha, isto é um saber. Posse de um certo saber, que é o saber cavalariço, digamos assim. É o saber cavalar. Né? Se perguntarmos a todos os homens, você detém este saber? A maioria dos homens dirá, sem nenhuma dificuldade, não. Se você perguntar quem o detém, eles dirão, é o cavalariço. O mesmo vale para o saber sobre outros animais em geral, e o mesmo valeria para saberes os mais banais possíveis, como, por exemplo, a arte de construir mesas. Né? Há um saber sobre o construir mesas que permite distinguir os que tornam melhores as mesas dos que as tornam piores. Os que sabem construir mesas, por alguma razão, de algum modo, descobriram, ou constataram, ou souberam, adquiriram saber sobre que materiais são os mais adequados para fazer uma mesa, que tamanhos são mais adequados para uma mesa se conservar mais tempo, etc, etc, etc. Né? Ora, o que Sócrates diz é, meu caro Meleto, quando se trata do saber sobre tornar melhores os jovens, também deve ser assim. Poucos devem ser os que sabem tornar os homens melhores, e muitos devem ser os que os tornam piores e, portanto, os corrompem. Ora, se Sócrates puder estabelecer esta tese de que poucos são os capazes de tornar melhores os homens, e muitos são os que o corrompem, a partir desta analogia que ele faz com diferentes técnicas, nas quais também se pode distinguir o tornar melhor e o tornar pior, ele está apresentando uma contraposição à tese que Mileto havia defendido, que consistia no seguinte: todos tornam os homens melhores e apenas um, chamado Sócrates, os torna piores. Professor, na hora que ele inverte essa ideia, quando ele entra com o cavalo, diz então apenas um, poucos tornam melhores e todo o resto torna piores. Ele coloca contra ele todo o jurado, não? Talvez. Talvez sim. Digo assim, eles teriam menos predisposição para... Talvez sim. Seria mais um momento do discurso socrático em que ele coloca os juízes contra ele, como por exemplo no momento que ele propõe como pena ser sustentado pela cidade.
O interesse de Sócrates nesse momento é mostrar que Meleto não sabe o que fazer. Meleto não tem resposta. Meleto não tem uma resposta para este problema. E é o fato de que Meleto não tem uma resposta, lembrando que se ele tivesse uma resposta, ele possuiria um saber. E se ele possuísse um saber, isto seria a prova de que ele vinha cuidando disso, que é nisso que Sócrates quer chegar. A incapacidade que Meleto tem de responder bem agora à dificuldade posta por Sócrates, em primeiro lugar mostra, ele não sabe quem são os que tornam melhores. Se ele não sabe quem são os que tornam melhores, ele não sabe quem são os que tornam piores. Se ele não sabe isso, isso mostra que ele nunca cuidou desses assuntos, que era a origem dessa argumentação. Ora, mas você, Meleto, demonstra suficientemente que era isso que Sócrates queria. Demonstrar suficientemente que jamais deu atenção aos jovens. E exibe claramente sua não militância. A ignorância de Meleto sobre o assunto a respeito do qual Meleto diz ter o saber, demonstra não só que ele não tem esse saber, mas que ele nunca de fato cuidou disso. Que era o ponto em que Sócrates queria chegar. Ora, o que interessa aqui observar é há um caminho para a demonstração de que Meleto nunca cuidou desses assuntos, que era o que estava na origem da argumentação. Qual é esse caminho? É o exame de Meleto. É a refutação de Meleto. É colocar Meleto numa situação que ele é incapaz de resolver. Se Meleto, examinado, mostrasse não possuidor do saber que ele deveria ter, que é o que Sócrates fará nos diálogos refutativos o tempo todo, isto é sinal da ausência deste cuidado a respeito da corrupção dos homens, que é onde ele queria chegar. Não é? Por não conhecer o assunto, Meleto dá mostras, então, de que nunca cuidou do tema em nome do qual acusa Sócrates. Portanto, Meleto é um acusador desqualificado. Ele não é qualificado para acusar Sócrates de corromper os jovens, porque ele não sabe sequer quem são os que corrompem os jovens. Né? Esse é um primeiro argumento, usado 24c e 25a. E, a seguir, nós vamos encontrar o segundo argumento em 25c, 26a. Né? E esse argumento é um... Diga. Para Sócrates, se ele for realmente corajoso, ele sabe o que é coragem. É isso. Veja, nós estamos aqui namorando com a tese do chamado intelectualismo socrático. Só age bem quem sabe o que é o bom. Só age corajosamente quem sabe o que é coragem. Só age virtuosamente quem sabe o que é virtude, o que significa que essas virtudes são saberes. São conhecimentos. Isso não está dito nessa passagem porque essa argumentação de Sócrates não precisa ir a esse ponto. Mas há uma clara associação entre possuir um saber, né, e a ideia de que esse saber é resultado de algo que não é meramente linguagem. É a posse de um cuidado a respeito daquilo. Sócrates não usa o vocabulário moral aqui, mas esse verbo melo, cuidar dele, tem claramente uma conotação moral. Dizer que Meleto nunca cuidou desses assuntos é fazer uma acusação moral, Meleto. É dizer que Meleto não é moralmente qualificado para acusar ninguém de corromper os jovens. Né? Professor, sim, mas eu, por exemplo, poderia falar que primeiro o homem conhece o que é a coragem para depois ser corajoso, ou primeiro ele é corajoso e depois ele sabe o que é coragem, ou as duas coisas podem acontecer? Então, nós vamos ver como é que isso vai ser apresentado no Laques, que tem por tema a coragem. O que parece ser a tese de Sócrates sobre isso, mas essa tese não é enunciada claramente. Nenhum desses diálogos socráticos, ela aparece claramente no Protágoras. Eu tenho minhas dúvidas se o Protágoras pode ser colocado nesse grupo tão claramente. Mas essa tese que se atribui a Sócrates é a primeira. É porque ele conhece o que é coragem e que ele é corajoso.
Essa é a tese atribuída, essa é a tese que Aristóteles vai atribuir mais tarde a Sócrates, que se chamou de intelectualismo socrático e moral. É só porque eu sei o que é a virtude que eu ajo virtuosamente. E se eu souber o que é a virtude, eu não poderei agir senão virtuosamente. É uma tese muito forte. Mas ela não está aqui. Ela está em outro contexto. Né? Essa tese é o inverso daquela expressão que diz que quem comete o mal só faz por ignorância. Involuntariamente. Sim, elas estão muito associadas. Essa tese vai aparecer agora, que ninguém age mal voluntariamente. Corajoso, mas predisposto, coragem. Gente, nós estamos fora agora, estamos saindo do trilho. Nós estamos saindo do trilho. Não tem, corajoso não aparece aqui. Se chegarmos a ler o Laques, nós vamos ver o que nós podemos dizer. Né? Então vejam, 25c, 26a. Sócrates começa esse trecho, ele terminou o argumento anterior, tendo demonstrado, segundo ele, que Meleto nunca cuidou dessas coisas de que o acusa. E ele prossegue dizendo, mas nos diga ainda, Meleto, em nome de Zeus. E faz uma nova pergunta. Mas nos diga ainda, Meleto, em nome de Zeus. E aí parece que nós estamos diante de um novo argumento de Sócrates, em 25c. E este novo argumento de Sócrates, ele sim, diferentemente do anterior, estaria entrando no mérito da acusação. O primeiro argumento, como nós vimos, não entrava no mérito da acusação. O argumento que nós acabamos de ver não nos mostrou, nem pretendeu mostrar que Sócrates não corrompia os jovens. Procurou mostrar que Meleto não sabe do que está falando. Estava, portanto, voltado para o acusador, mais do que para a acusação. Nesse próximo argumento, Sócrates parece agora estar, de fato, examinando o conteúdo da acusação, que ele corrompe os jovens. Né? E essa acusação, a conclusão a que Sócrates vai chegar para essa acusação é um dilema, e nas duas partes do dilema, qualquer uma das duas, ele não poderia ter sido acusado. Nós vamos tentar ver como é que Sócrates chega a isso. Das duas, uma, Meleto, ou eu não deveria estar sendo acusado aqui, por uma razão, ou não deveria estar sendo acusado aqui por outra razão. Mas nas duas eu não deveria estar sendo acusado aqui. Né? Essa é vamos dizer, a forma argumentativa aqui. E isso vai aparecer em 26a, como nós veremos. Primeiro ponto do argumento. Pergunta Sócrates a Meleto. É melhor viver entre cidadãos prestativos ou sofríveis? Aqui acontece, nesse momento, algo que acontece com alguma frequência nos diálogos, que é certa resistência do interlocutor. Meleto faz silêncio. Há alguns diálogos socráticos, mas de fato já são diálogos talvez posteriores, como Gorgias, por exemplo, ou o primeiro livro da República, ou mesmo Protágoras, em que o interlocutor de Sócrates ele está num certo estado de animosidade. Já não está gostando muito da conversa, percebe que está sendo levado a uma situação que não favorece e começa a resistir a responder. Ou quando responde sim ou não. No caso, é o que Meleto faz aqui. É claro que a situação aqui é uma situação muito peculiar, porque Meleto acusa Sócrates de alguma coisa. Né? Após o silêncio de Meleto, então Sócrates diz, responda, meu querido, pois não estou perguntando nada complicado. Os sofríveis não realizam algo de mal para os que estão sempre muito próximos deles, enquanto os bons, algo de bom? Vejam, a diferença aqui é entre dois tipos de indivíduos. O que a nossa tradução chamou de sofríveis, né? Sofríveis, portanto,
os maus e os bons. Noutros termos, em 25D, os maus realizam algo de mal sempre para os que estão muito perto deles. E os bons realizam algo de bom para os que estão perto deles. Essa é a primeira proposição da argumentação. Né? Então, essa primeira proposição aqui. Repare que ela contém algumas palavras fortes, como sempre. Quem é mau? Sempre produzirá. Para os que estão muito perto, claro, vejam, esses que estão muito perto é uma maneira de se referir àqueles que convivem com uma pessoa, né? Não é aqueles que estão simplesmente espacialmente próximos, são aqueles que fazem parte da vida desse indivíduo. Pessoas que convivem com uma pessoa má recebem sempre algo mal dessa pessoa má. E o contrário para o caso das pessoas boas. Essa afirmação já contém, de certa maneira, a seguinte ideia: o indivíduo faz aquilo que ele é. Há uma certa necessidade envolvida na ideia de que se o indivíduo é bom, as suas ações são boas, se o indivíduo é mau, as suas ações são más. Né? Então, essa proposição é aceita por Meleto. Meleto responde, né? Os sofríveis não realizam algo de mal para os que estão sempre muito próximos deles, enquanto os bons algo de bom, com certeza. Sócrates faz então a seguinte pergunta: há então quem prefira ser prejudicado por aqueles com que convive a ser beneficiado? Há então quem prefira ser prejudicado por aqueles com que convive a ser beneficiado? Alguém prefere ser prejudicado por aqueles com que convive e não beneficiado? A resposta é ninguém. Tá claro? Então, segunda proposição. Ninguém prefere ser prejudicado ser prejudicado por aqueles com que convive a ser beneficiado. Certo? Todos preferem ser beneficiados por as pessoas com que convivem e não serem prejudicados. Responda, bom homem, a lei o manda responder. Há quem prefira ser prejudicado? Responde Mileto, certamente não. Tá?
Muito bem, diz Sócrates. Você me convoca até aqui por eu corromper os mais jovens e fazê-los mais sofríveis, voluntária ou involuntariamente? Quando você me acusa de corromper os mais jovens e fazê-los mais sofríveis, ou seja, fazê-los piores, você me acusa de fazê-lo voluntária ou involuntariamente? É evidente que Meleto acusa Sócrates de corromper voluntariamente os jovens. Né? Então, a proposição seguinte, né? A proposição seguinte será: Sócrates corrompe voluntariamente os jovens. Dessas três proposições, Sócrates tira uma conclusão. Ele dirá, então, a Meleto: mas como, Meleto? Você que está com tal idade, e tão mais sábio que eu, que estou com esta, que Meleto é bem mais jovem do que Sócrates, a ponto de você mesmo já ter percebido que os maus realizam algo de mal, sempre para os que estão mais perto deles, e os bons algo de bom, enquanto eu vou tão longe em minha ignorância, a ponto de não perceber até isto, que, se tornar mesquinho um dos que convivem comigo, correrei o risco de receber dele algo de mal. E, portanto, fazer esse mal tamanho voluntariamente, como você está dizendo. Então Sócrates diz a Meleto: Meleto, você acha que eu sou tão ignorante a ponto de, sabendo que os maus realizam algo de mal sempre que estão perto daqueles que estão mais perto deles, sendo que ninguém prefere ser prejudicado, prefere ser beneficiado? Você acha que eu corromperia voluntariamente os jovens só se eu preferisse ser prejudicado e não beneficiado, né? E não soubesse que os maus realizam algo de mal sempre para os que estão muito perto deles? Por isso Sócrates diz: eu vou tão longe em minha ignorância a ponto de não perceber até isto. Se tornar mesquinho um dos que convivem comigo, ou seja, se eu corromper um jovem que está muito perto de mim, correrei o risco de receber dele algo de mal. Então, na hipótese de que Sócrates corrompe voluntariamente aqueles que convivem com ele, ele estará então voluntariamente produzindo alguém mau que sempre realiza algo de mal para os que estão muito perto dele. Então Sócrates está corrompendo alguém e o resultado dessa corrupção será que esse alguém fará mal a Sócrates. Está claro? Aqui Meleto assentou. E, evidentemente, que isso levaria à conclusão de que Sócrates, e é claro que essa tese daria muito pano para a manga no século XIX, no século XX, prefere ser prejudicado e não beneficiado. Nós estamos no século V a.C., não tem essas coisas ainda. Todo mundo quer ser beneficiado e ninguém quer ser prejudicado. Né? Então, se de fato Sócrates prefere ser beneficiado e não prejudicado, se Sócrates, portanto, ninguém, aliás, preferiria tornar alguém mal, porque o mal realiza algo de mal com aquele que convive com ele, então Sócrates nunca poderia voluntariamente tornar alguém mal. Porque se ele voluntariamente tornasse alguém mal, ele estaria voluntariamente produzindo mal contra si próprio, na medida em que estaria
fazendo com que algo de mal sempre se realizasse contra ele, e estaria automaticamente, voluntariamente, preferindo ser prejudicado em vez de ser beneficiado. Ora, veja que a posição de Mileto, então, ou levará Mileto a ter que reconhecer que Sócrates não corrompe, ou que se corrompe, não corrompe voluntariamente. E aí Sócrates dirá, nos dois casos, eu não deveria estar sendo acusado. Porque se eu não corrompo, a acusação não tem sentido. Se eu corrompo involuntariamente, o meu problema não é de punição, é de reforma, é de educação. Eu devo ser educado para não mais corromper involuntariamente. É a maneira como termina o argumento 26a. A mim você não convence disso, Mileto, e penso que tampouco a nenhum homem. Ou eu não corrompo, ou, se corrompo, o faço involuntariamente. De modo que você, em ambos os casos, mente. Veja, o argumento consiste... o problema que Mileto é colocado consiste nisso. Nas duas hipóteses, Mileto está mentindo. Está dizendo uma falsidade. Quando acusa Sócrates no tribunal. Porque Sócrates não poderia ser acusado ou porque não corrompe, ou porque se corrompe, corrompe involuntariamente. E se corrompe involuntariamente, por erros tais involuntários, a lei não manda que se convoque até aqui, mas sim que se aborde a pessoa em particular para ser ensinada e repreendida. Pois é claro que em aprendendo, vou parar de fazer o que involuntariamente faço. Claro que Sócrates está aqui assumindo a hipótese de que ele involuntariamente corrompe. Ele não acha que corrompe. Nós sabemos que, muito ao contrário, ele acha que ele beneficia a cidade. Mas aqui a hipótese que ele está assumindo é de que ele involuntariamente fosse corruptor. Pois é claro que em aprendendo vou parar de fazer o que involuntariamente faço. Mas conviver comigo e me ensinar, você evitava e nunca quis. E agora me convoca até aqui, aonde a lei manda convocar os que precisam de castigo, não de ensino. Então, a segunda argumentação de Sócrates aqui, agora, o objetivo dela continua sendo desqualificar Mileto, mas a desqualificação é também da própria acusação. Se a acusação a Sócrates fosse válida, ou seja, ele voluntariamente corrompe os jovens, então teria que se seguir a negação dessas duas proposições que Mileto aceita. Sócrates, então, prefere ser prejudicado a ser beneficiado, porque, ao corromper voluntariamente alguém, está produzindo alguém mau, e alguém mau sempre faz algo de mal para os que estão perto dele. Ou seja, se Sócrates corrompia de caso pensando os jovens, ele estava deliberadamente fazendo mal a si próprio. Deliberadamente, voluntariamente fazendo mal a si, porque quem corrompe alguém produz alguém mau, e quem é mau sempre faz o mal para quem está próximo. Ficaria implícita nessa tese de que ninguém faz o mal voluntariamente. Parece que sim. Mas se ninguém faz o mal voluntariamente, ninguém deve ir a juízo. Que é o que ele vai dizer em seguida. A questão aí claro, a gente poderia dizer, nós entraríamos numa questão jurídica, né? Uma pessoa, o que significa dizer que a pessoa não faz o mal voluntariamente? Isso está associado à ideia de que quando alguém age, ela age porque ela detém ou não um certo saber. É isso que caracteriza para Sócrates o voluntário ou não voluntário. Então quem age mal por ignorância. E neste sentido, não age mal voluntariamente. Acho involuntariamente. Porque não sabe o que deveria saber. Se soubesse, não agiria mal. É esse o espírito da ideia de quem comete uma ação comete involuntariamente essa ação. Não é sobre a intenção da ação. Não está envolvida a intencionalidade da ação. Está envolvida a ausência ou presença de um saber.
O saber sempre leva a agir bem. É o que está, de fato, está operando aqui um pouco essa ideia. O saber sempre leva a deliberadamente agir bem. Quem não age bem é porque não detém o saber. Se detivesse, agiria bem. E aí é que está a involuntariedade. Ninguém que está agindo mal pretende estar agindo mal. Desse ponto de vista. Quem está agindo mal julga estar agindo bem, mas julga por ignorância. Tá? Na tese 1, ele vai continuar falando que, na verdade, os maus agem não agem mal para as pessoas que estão perto deles. Porque ele aceita que pode se corromper alguém, desde que não esteja perto, por exemplo. Desculpe, você podia repetir? É que não é só que você pode não fazer voluntariamente o mal. A primeira tese, né, que eu vou falar na outra, é que os maus fazem algo mal para quem está perto. E é o que o Sócrates vai falar depois. Os jovens ficam perto de mim. Se os jovens não ficassem perto dele, ele poderia voluntariamente fazer mal a quem não fica perto, quem não está perto, tampouco vai devolver o mal. Acho que é muito interessante, né? Que é o contexto que ele coloca esse, né? Os jovens estão perto dele, senão não estariam mais para frente. Eu acho que ainda não entendi. Acho que o que ele está dizendo é que ele está dizendo que ele corrompe os jovens. Ele diz assim, se eu corromper os jovens, estou fazendo mal a eles. E, portanto, eu estarei me predispondo a receber o mal deles. Sim. Isso não seria uma coisa razoável. Sim. Portanto, eu não faço mal voluntariamente. Sim. Ou eu não faço, ou eu faço involuntariamente. Sim. Nos dois casos, não devo ir Não aqui. deve ser acusado. É isso. Esse o argumento é isso. É que eu ainda não entendi o... É que ele começa falando, na verdade, não é se existe ou não prejuízo. Ele começa falando que o mal é realizado de mal para quem está perto dele. Então ele coloca desde esse ponto de vista, se você cuida, né, como se fala. Não, veja, mas aqui... Você está perto, Uma coisa... com aquela pessoa, se você convive com ela, você é prejudicado. Sim. Então, se ele não convivesse com a pessoa, não seria prejudicado. Sim. Por isso, mais para frente, ele vai falar, ele convive com os jovens, vocês convivem com ele. Os jovens não ficariam com ele se fossem prejudicados. Eu não sei se há uma relação entre essas duas partes do texto. Não sei se há uma relação muito clara. Não. Não está muito claro isso para mim. Mas daí, você pode fazer o mal, porque se você fizer o mal para uma pessoa que está longe de você, é isso que ele está querendo dizer. Claro. O argumento aí é que ele não faz o mal porque os jovens convivem com ele. Ele não vai querer receber o mal dos jovens que estão próximos a ele. Ele falou, isso quer dizer no fim que ninguém faz o mal? Não, no sentido em que fazer o mal é um ato de ignorância. Quer dizer, a ideia socrática é que quem age mal por desconhecimento do bem. Mas isso é uma outra, mas essa tese não está presente aqui. O que está presente aqui é a ideia de que ninguém voluntariamente quer ser prejudicado. Mas você só vai ser prejudicado por amar se você está próximo dela. Isso não está aqui. O que está aqui é que sempre que está próximo é prejudicado. Não quer dizer que só é prejudicado quando está próximo. De uma não se segue a outra. Quer dizer que você vai ser sempre prejudicado pelo mal. Ali está falando, Não. vai ser prejudicado se tiver. Os maus realizam algo de mal sempre para os que estão muito perto. Tem várias condições envolvidas aqui. Tem que estar perto. Sim, isso aqui não é absoluto. O sempre vale para os que estão muito perto. Isso é uma condição. Tá claro? Que é essa ideia do conviver. Novamente. O Sócrates fala que o tribunal é para quem merece castigo. Mas nessa tese dele, ninguém vai merecer, porque o máximo vai merecer. Não, veja, veja, o problema todo consiste se é possível ter esse conhecimento do bem, do que é agir bem. Né?
Até que ponto todos os indivíduos têm condições de conhecer o que é a GV. Por isso que eu estou dizendo, o que está na apologia não é essa tese de que quem conhece o bem age necessariamente bem. Essa tese não está aqui. Essa tese aparece em outros diálogos. E nós não sabemos se é uma tese socrática ou se ela é usada por Sócrates na argumentação. O que Sócrates faz aqui, diante de Meleto, para mostrar a Meleto que Meleto não poderia tê-lo acusado, é desenvolver isso. Está claro? Ninguém voluntariamente quer ser prejudicado. É disso que o argumento precisa disso. Ninguém voluntariamente quer ser prejudicado. Por causa disso, ninguém voluntariamente corrompe. Porque se corromper, a tese 1 mostra que será prejudicado. É isso que é o argumento. Claro, esse argumento é muito familiar com uma ideia que aparece em outros diálogos, que é essa ideia, que não é apenas um argumento dialético apresentado contra Mileto, de que para Sócrates a virtude, os valores morais são um tipo de saber, um tipo de conhecimento que é condição necessária e suficiente para agir de modo moralmente bom. Isso não está operando aqui. O que está operando aqui é o seguinte: ninguém quer ser prejudicado, e se corromper alguém redunda em ser prejudicado, porque ao corromper alguém, esse alguém corrompido fará mal ao corruptor, ninguém voluntariamente quer corromper. Está claro? É apenas disso que esse argumento precisa. E nesse contexto de caso jovem. Nesse contexto de desqualificar a acusação. Porque o que interessa a Sócrates é concluir, diante de Meleto, nos dois casos eu não deveria estar sendo acusado. Porque ou eu não corrompo, ou se corrompe involuntariamente, e se é involuntariamente, eu não tenho que ser punido, eu tenho que ser educado. Né? Aí é o caso das figuras jurídicas atuais do dolo e culpa. Né? Quer dizer que nessa época então, ninguém era condenado por culpa. Não, veja, aqui o argumento de Sócrates não é jurídico. O argumento de Sócrates visa mostrar como Meleto é absolutamente incapaz. Porque é isso que Sócrates faz com os interlocutores. Mostrar que ele não detém... A intenção do agente... Não, veja, isso aqui não é argumento de jurídico, não é argumento de direito. Não está vigorando nenhuma ciência do direito aqui. O que está vigorando aqui é a desqualificação de Meleto. Sócrates coloca Meleto numa aporia. Meleto não sabe sair dessa aporia. Qual é a aporia? Meleto, ou você não deveria ter me acusado porque eu não corrompo, ou você não deveria ter me acusado porque eu corrompo involuntariamente. Nos dois casos, você não deveria ter me acusado. Meleto não sabe. O argumento de Sócrates não está construindo uma teoria. Ele é um argumento para desqualificar Meleto. E é o que Sócrates faz nos diálogos. E para desqualificar os interlocutores, ele vai se servir de diferentes argumentos. E vai depender de quem é o interlocutor e do que o interlocutor diz. Isso é o que se chama de dialética. É a arte de saber refutar a partir do interlocutor. Do perfil do interlocutor, da tese do interlocutor. Ora, a intenção de Sócrates não era mostrar, Meleto não sabe do que está falando, porque ele nunca cuidou desses assuntos. E ele mostra isso observando que Meleto não tem saída aqui. O texto de Sócrates agora, em 26, isso vai aparecer em 26e e 27a. Sócrates vai dizer que Meleto está em aporia. Né? Talvez exista saída para esse argumento. Mas o ponto aqui não é saber se esse argumento é verdadeiro. Porque Sócrates não está elaborando uma doutrina sobre o que é acusar verdadeiramente ou falsamente. O ponto aqui é que num tribunal, diante de um adversário desqualificado para me acusar, eu exibo essa desqualificação, mostrando que ele nunca, de fato, deu atenção a esses assuntos, nunca cuidou disso,
E a prova de que ele nunca cuidou é isso. Olha, eu mostro aqui, ele não sabe. Está refutado por mim. A refutação não é, portanto, um resultado verdadeiro ou falso. A refutação é a desqualificação do interlocutor, que é o que interessava aqui a Sócrates. Né? Agora, de fato, esse argumento está apelando para uma ideia de que há uma relação entre um certo saber a respeito de algo e agir sem este saber, e ao fazer isso, agir involuntariamente. Esse involuntariamente é a ignorância desse saber. Essa é uma tese que vai aparecer em alguns diálogos. O ponto é, que não é um ponto fácil de resolver, ela é uma tese socrática ou ela é uma tese que Sócrates lança diante dos interlocutores para a desqualificação do interlocutor, para a refutação? O quanto ela é doutrinal e o quanto ela é recurso dialético. Isso vale para várias proposições atribuídas a Sócrates. O tal do intelectualismo, a virtude do saber, uma ciência, um conhecimento. Nós não temos como saber ao certo se isso é uma tese socrática, mas ela é usada. Essa analogia com as técnicas, ela é claramente indicativa de uma concepção de tornar melhor, moral, baseada na posse de um certo saber. Claro, o cavalariço não torna moralmente melhor o cavalo, mas o homem torna moralmente melhor o jovem, se ele tiver um saber sobre o que é tornar moralmente melhor. Isso está certamente ali embutido na argumentação socrática. Né? Então Sócrates termina essa argumentação em 26a, justamente dizendo: ou eu não corrompo, ou se corrompo eu faço involuntariamente, de modo que em ambos os casos você mente. E isso então é índice do descuido, da não preocupação de Meleto pela corrupção dos jovens. Né? Vamos fazer então um breve intervalo e depois vamos ver a argumentação do exame da negação dos espíritos. Né?